Seja muito bem-vinda, doutora Rafaela, a palavra é sua, então. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou começar com a minha autodescrição. Tem uma galera em casa, né, assistindo. Eu sou uma mulher branca, de 41 anos. Estou vestindo uma calça preta, um blazer preto e uma camisa de botão rosa. Tenho cabelos castanhos, hoje lisos, e olhos castanhos. E devo estar radiante de alegria por estar aqui compartilhando esse momento com todos vocês. Sobre a PMC, eu tenho uma frase que sempre me remete muito a essa associação, que é algo do tipo: se eu enxerguei longe foi por estar andando sobre os ombros de gigantes. E é assim que eu me sinto fazendo parte dessa associação. Muita gratidão, eu aprendo muito todos os dias com vocês. Então, eu sou a doutora Rafaela da Rosa. Esse QR Code que vocês estão vendo aí na tela, ele leva para o meu Instagram, e lá eu falo muito sobre todo esse trabalho com a plantinha. E vai ser um prazer ter, né, vocês junto comigo. Basicamente, né, o Caio já me apresentou. Eu sou autora do primeiro livro também de cannabis na odontologia, que foi publicado, que chama Cannabis e Saúde, Desvendando o Potencial Terapêutico. E desde então, desde que eu fiz, né, a minha especialização, eu sigo tentando disseminar esse conhecimento para que mais pessoas tenham acesso e mais colegas cirurgiões dentistas consigam entender, estudar, né, e poder praticar isso nos seus consultórios também. Pode passar, por favor. E a minha história com a cannabis, ela começou em 2014. Minha mãe foi acometida por um câncer no pâncreas e ela veio a óbito, mas nesse intervalo entre o diagnóstico e o óbito, ela encontrou na cannabis um alívio, né, que parecia impossível, utilizando vários fármacos. A minha mãe veio a óbito, na verdade, por uma parada cardíaca de tanta morfina no hospital. E ela teve na cannabis um alívio, realmente, né, em questão de poder se alimentar, questão de poder dormir. E, desde então, a minha curiosidade me deixou inquieta com relação a isso. E, quando eu descobri que nós, cirurgiões dentistas, podemos prescrever, eu fiz o curso de especialização, que foi o primeiro curso que tinha aqui no Brasil, do professor Lauro Pontes, da professora Jaqueline Barbosa, e foi incrível. E aí começou, pode passar, por favor, essa jornada, né, a especialização, o livro, os artigos, tudo isso sempre com o intuito de que os outros colegas não precisem percorrer o mesmo caminho que eu, porque durante a minha formação e os meus atendimentos, eu sempre tinha que consultar artigos que não eram odontológicos, né? Como o professor Tanganelli bem colocou, a nossa produção vem crescendo nos últimos anos, mas até então era tudo por associação, entendendo a farmacologia, a fisiologia, juntando Lé com CRE e fazendo as coisas acontecerem no consultório. E eu gosto de trazer esse dado que eu considero muito importante, que vem muito a calhar, né, que a professora Aletheia colocou, é que a expectativa de vida no Brasil, mas o mundo todo tem acompanhado esse dado, né, nos últimos anos, né, de 1940, a expectativa de vida era 45,5 anos. E hoje, na verdade, esse dado de 2023, 76,4. Então, nós estamos vivendo muito mais, né? Isso cresceu substancialmente, esse número. Mas a gente está vivendo com mais dor, né? Com mais sofrimento, com mais distúrbios do sono. E, além disso, agora, depois, né, agora, nessa era atual, a gente ainda colhe aí os efeitos persistentes da pandemia do Covid-19, né? Então, o isolamento, a medicalização excessiva, um colapso emocional silencioso, talvez, mas muito importante de ser notado por nós que somos promotores de saúde. E aí, nessa caminhada, eu tive contato com esse documento que foi publicado em 2018 pelo governo canadense. E, dentro desse documento, tem mais de 50 condições que podem ser alvos terapêuticos do tratamento com canabinoides. E aí, eu lendo esse documento, eu percebi que eu tinha pacientes com quase todas aquelas condições, né? O dentista, o cirurgião dentista, ele tem contato com o paciente fibromiálgico, com o paciente com Parkinson, com o paciente TDAH. Todas essas condições estão presentes na nossa cadeira, estão presentes no nosso consultório. E é, sim, o nosso dever orientar, né? Reconhecer esses pacientes, orientá-los e até mesmo encaminhá-los. Porque,
em 2025, nós não podemos mais ignorar o cuidado multidisciplinar, né? Nós não temos a capacidade de cuidar de alguém sozinhos. Nós precisamos de uma rede, né? E o cirurgião dentista, ele é um papel importante dessa rede, porque, como a professora Letéia bem colocou, nós temos um forte vínculo com os nossos pacientes. Eles nos pedem indicação de personal trainer, de oftalmologista, de psicólogo. Então, sim, eles vão nos escutar se nós formos o veículo que vai trazer para eles que eles têm uma condição que pode ser beneficiada com o uso de canabinoides. E aí, né, dentro desse olhar da odontologia ampliada, nós tivemos, no dia 5 de dezembro de 2024, era meu aniversário, e eu estava aqui presente porque foi um momento muito importante, né, para a odontologia, a aprovação do projeto da professora Letéia, com mulheres na menopausa, né, um projeto muito ousado e muito complexo, né? E ele foi realmente o único projeto odontológico ali aprovado, mas ele foi contemplado com a maior verba, como já foi colocado aqui. E, inclusive, também muito obrigada ao deputado Caio, ao deputado Eduardo Suplicy, por todas essas iniciativas muito importantes, né? E isso mostra como que essa odontologia ampliada vem realmente ganhando espaço e produzindo ciência com responsabilidade. E aí, esse outro fato bastante importante aconteceu na semana passada. A Prefeitura de São Paulo publicou uma nota onde ela citava a lei de autoria do deputado Caio França, porém ampliando as condições onde os pacientes podem se beneficiar do uso de canabinoides e com a distribuição pelo SUS. E, para minha grata surpresa, dentre essas condições estava lá o bruxismo. Mesmo o cirurgião dentista não estar dentro dessa nota, isso me deixou muito feliz. Isso foi como perceber fruto do nosso trabalho, né, ali sendo colocado dentro das políticas públicas. Então, foi algo bastante interessante e, mais uma vez, né, a lei do deputado Caio França sempre citada, sempre sendo como um exemplo. Pode passar, por favor. E aí, o que é, né, esse bruxismo que tanto falam? Bom, o bruxismo, ele é tipo um grito do corpo, né? Ele é uma manifestação neurofisiológica daquilo que não foi dito, né? Medo, exaustão, estresse. E ele é muito comum aí em profissionais sobrecarregados, mães exaustas, jovens que não conseguem se concentrar e que também não conseguem dormir. E a placa, né, ela não resolve, né, como a doutora Letéia bem colocou. Ela é um gerenciamento de efeitos deletérios. A gente precisa realmente de algo que nos permita acessar o sistema nervoso central desses pacientes. E aí que eu trouxe um caso clínico que foi muito importante nessa caminhada para comentar com vocês, tá? Esse paciente, ele me autorizou, inclusive, a falar o nome dele. O nome dele é Lucas. E ele tinha um bruxismo bastante severo, tanto do sono quanto da vigília, uma dor crônica bem significativa, um uso crônico de vapes de nicotina, né, um vício mesmo pesado, e várias falhas terapêuticas na história desse paciente. E aí ele começou a utilizar, né, através da minha prescrição, um produto full spectrum, rico em CBD e também em THC, que foi importado através da RDC 660 da Anvisa. E aí, depois desse uso, né, ele tendo ali a melhora do quadro dele, parando de tomar alguns outros fármacos que ele tomava que até pioravam o bruxismo, ele resolveu que ele queria produzir o seu próprio medicamento. E aí ele fez um curso de cultivo e extração, ele contratou um advogado, ele entrou com esse processo e ele conseguiu, de fato, a primeira autorização judicial para fazer o seu próprio medicamento com uma prescrição odontológica. Então, isso foi um marco, né, jurídico que colocou aí o reconhecimento jurídico da odontologia como capaz, né, de fazer esse manejo com canabinoides. Mas, todavia, né, o que eu acho muito importante que seja dito, que é uma parcela muito pequena da população que tem a condição de fazer o que esse paciente fez, né? De importar os produtos, de pagar um advogado, de fazer o curso de cultivo e extração. E o que nós queremos é que esse acesso seja, de fato, mais democrático, e é por isso que a gente está sentado aqui. Aí, ontem,
eu mandei uma mensagem para o Lucas perguntando, né, já que ele autorizou a imagem, o caso clínico, se ele teria algum recado para dar aqui para vocês. E ele me respondeu uma frase muito simples, mas certeira, que é: a cannabis, eu vou ler para vocês, tá ali na tela, a cannabis melhorou minha vida significativamente. Não esperem para apoiar, só quando precisarem. Muito obrigada, né, Lucas? E é isso, esse é o recado realmente bastante importante. E o que eu quero falar para vocês é que o caso do Lucas, ele não é um caso isolado, tá? E eu trouxe alguns dados aqui para demonstrar isso. Então, os vapes de nicotina, eles estão sendo utilizados por quase 1/4 dos jovens brasileiros entre 18 a 24 anos. Pode passar, por favor. Além disso, né, os benzodiazepínicos e as drogas explodiram a venda pós-pandemia. Então, teve 32 milhões de vendas entre 2014 a 2021 de benzodiazepínicos, sendo o clonazepam responsável por 30% desse número. E o Zolpidem cresceu 246% nesse mesmo período, as vendas. A gente está falando de fármacos que têm efeitos colaterais tardios e definitivos, fármacos com uma alta taxa de vício, fármacos perigosos, né? Pode passar, por favor. Além disso, os opioides, né, como foi bem colocado pelo colega, essa pesquisa da Fiocruz, ela traz que 4,4 milhões de brasileiros já usaram opioides sem prescrição. Os opioides, eles matam, eles viciam e matam. É uma droga muito, muito perigosa. E nós sabemos que a cannabis, ela tem uma segurança muito grande, né? E, além disso... Pode voltar. Não, pode passar. Tá. E, além disso, nós sabemos que a cannabis, ela pode ser útil para desmamar os opioides. Então, esses estudos, eles mostram aí, né, uma redução de opioides com melhora funcional e, além disso, a substituição de psicofármacos em 44% dos usuários, né, com menos efeitos adversos, devolvendo qualidade de vida, com perfil de segurança altíssimo. Nunca foi registrado no mundo uma morte por cannabis, né, num ser humano. A não ser, é claro, na guerra às drogas, né? E aí, me pediram, né, para falar um pouco sobre essa questão da regulamentação do cânhamo, e que é muito importante nessa pauta, nessa luta. A gente está acostumado a dar 2 passos para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás. E, assim como lá na nota da Prefeitura de São Paulo, o bruxismo está incluído, mas o cirurgião dentista não, e ainda assim é bom. A questão do cânhamo, né, ela é muito boa, ela é muito positiva, mas a gente não pode ignorar o delta-9-THC. Essa molécula, ela é uma molécula muito importante, muito polêmica, e cabe, sim, ela ser polêmica, mas a gente só pode falar daquilo que é estudado, daquilo que se tem acesso, e a gente precisa educar a população com relação ao delta-9-THC, e ele é muito necessário para o manejo de dor, para alguns distúrbios do sono, para a substituição de alguns fármacos, né? Então, o debate, ele não pode excluir moléculas, né? Ele precisa realmente, a gente precisa realmente parar de demonizar o THC, porque ele é uma molécula muito importante, né? E todas essas questões que envolvem essa polêmica, elas podem ser discutidas, né, em ambiente de consultório. Esses pacientes podem ser educados, os profissionais também podem ser educados. Então, eu espero realmente, né, que muito em breve a gente consiga algo melhor do que até 0,2 ou 3% de THC. E até aqui eu espero que todos, né, já tenham entendido que é papel, sim, do cirurgião dentista reconhecer qual paciente pode se beneficiar dessa terapia, né, entender a fisiologia desse sistema tão complexo que é o sistema endocannabinoide e ter segurança para ativar aí na sua ativação, na sua modulação. Pode passar, por favor. Eu gosto sempre de terminar, né, as minhas trocas com essa frase, que é atribuída a um missionário francês chamado Georges Gevrot, que nós somos resultados de muitos esforços que não são nossos. E é assim que eu me sinto. Eu sei que essa caminhada, quando ainda era crime, né, cuidar do jeito que a gente cuida, ela foi possível, ela é possível de eu estar aqui agora por causa de muitos jardineiros, muitas associações, muitas mães que nunca desistiram dessa planta, né, a altos custos, e a eles o meu máximo respeito, meu muito obrigada,
essas fotos que vocês estão vendo é de uma associação lá do meu estado, que eu tenho muito apreço, mas eu estendo, né, e muito séria também, mas eu estendo, né, o meu agradecimento aí a todas as associações, todos os jardineiros, todas as pessoas que fizeram essa caminhada tão tortuosa, né, e que hoje em dia me permite estar aqui sentada numa audiência na frente parlamentar, né? Então, muito obrigada, e esse era o meu recado.